Então, clínica cirúrgica é uma especificação. Então, eu sempre gosto de mencionar isso. Caso você queira, né, atuar em clínica cirúrgica, é óbvio que você vai precisar de capacitações para isso, certo? Até porque, né, nós temos pouco tempo, nenhuma instituição consegue, como é que eu posso dizer, deixar você o craque, fera em cirúrgica, mas nós conseguimos orientar e nortear você e trazer você para esse mundo para que você conheça um pouco sobre cirúrgica, certo? Até porque nós temos, como vocês podem observar, né, quando a gente fala em clínica cirúrgica, nós não podemos esquecer de questões de instrumentação cirúrgica. Então, nós temos vários cursos, aperfeiçoamentos em instrumentação, como também existe aperfeiçoamentos na questão, né, de esterilização, de organização de setores. Então, tudo isso é rotina, tá? Tudo isso são coisas que também vocês vão ver na prática, certo? Então, a gente vai trazer muita teoria para vocês, é uma disciplina teórica prática, porém a teoria ela é fundamental, até porque a prática, sem você conhecer a teoria, como eu sempre falo, você não vai conseguir desempenhar, certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou também estar enviando para vocês um videozinho para que vocês observem direitinho realmente a diferença. Não se assustem, porque quando vocês vão para o estágio, o professor vai mostrar tudo direitinho. Até os próprios cirurgiões, né, eles gostam muito de estar fazendo a cirurgia e mostrando também para vocês, explicando direitinho. Então, realmente um mundo que dá para assustar, mas que vocês vão conseguir entender tudo direitinho, certo? Hoje a gente vai falar sobre a parte estrutural do bloco cirúrgico, certo? A gente vai conhecer a parte do bloco. Claro também que vocês vão observar tudo isso na prática. E nós vamos falar também sobre os tempos cirúrgicos, certo? Então, por isso que eu trouxe algumas pinças para que vocês já vão se familiarizando. Em outras aulas também a gente vai fazer a demonstração de outros materiais cirúrgicos, certo? Então, hoje também vou mostrar para vocês a questão de retirada de ponto, certo? Então, tudo isso a gente vai fazer. Vou estar enviando um roteirozinho para vocês também de retirada de ponto, bem bacana, bem interessante. Então, me cobrem, que vocês sempre me cobram, tá? Para eu estar enviando esse roteirozinho, o que é que vocês precisam, né? O material necessário para uma retirada, por exemplo, de ponto, tá certo? Então, a cirurgia, né, ela é definida como um método de tratamento de doenças, de lesões ou deformidades externas ou internas por meio de técnicas realizadas geralmente com auxílio de instrumentos e requerendo, né, do cirurgião a habilidade manual. Então, quando a gente fala de um procedimento cirúrgico, quando a gente fala de uma cirurgia, a gente pode estar falando, né, de um tratamento, como a gente pode estar falando também de uma, como é que eu posso dizer, de uma alteração, né, de certa forma fisiológica, tá? Então, por quê? Porque quando a gente fala da questão de tratamentos cirúrgicos, de patológicos e tem os tratamentos cirúrgicos estéticos, certo? Então, mas todos são considerados cirurgias, tá? Então, essas cirurgias, eles vão ser procedimentos que vão precisar de auxílios, ou seja, eles vão ser realizados com auxílio, né, de instrumentação ou de equipamentos, tá? Então, por isso que eu coloco instrumentos ou a questão, né, de equipamentos, certo? E é claro que vai ser fundamental a presença de um cirurgião, né, especializado na determinada cirurgia, tá? Então, cada cirurgia, nós vamos ver também, certo? Que eu vou estar enviando para vocês a questão de nomenclaturas cirúrgicas. Então, são nomenclaturas que elas vão ser usadas para cada tipo de cirurgia, existe uma nomenclatura, né? Com um sufixo e um prefixo, tá? Então, tudo isso também é importante que vocês conheçam, certo? O objetivo da cirurgia, né? Obter tecidos para exames, certo? Pode ocorrer a retirada de um determinado tecido para realizar, por exemplo, uma biópsia, tá? Pode ser tecido, né? Pode ser também, muitas vezes, como é que eu posso dizer?
nódulos, certo? Então pode ser retirado e aí vai ser um procedimento cirúrgico essa retirada, certo? Estabelecer diagnóstico, seja ele, né? Por um exemplo, às vezes tem alguns exames que eu coloquei como exemplo a laparotomia exploradora, né? Que é justamente aquela que faz a incisão aqui na região do externo, certo? E aí é para fazer um exame que vai explanar toda essa parte, né, de intestino, essa região torácica abdominal, certo? Então, existe muitas essas laparotomias explanatórias e é um procedimento também cirúrgico, mesmo sendo um exame, mas é um procedimento cirúrgico, certo? Curar doenças como, por exemplo, retirada, né, de tumores, retirada aí de miomas, tá? Retirada muitas vezes de algum órgão que ele pode ser retirado, né? E o corpo não vai receber danos, né? Como por exemplo uma mastectomia, certo? Unilateral, por exemplo, que seria a retirada do peito, né? Do seio da mulher, então pode ocorrer a retirada muitas vezes do membro, enfim, função, né, de curar uma determinada patologia, um exemplo seria o câncer, tá? Restaurar estruturas danificadas, que aí seria o quê? Um procedimento aí de cirurgia plástica, né? Então seria uma correção, como se fosse uma correção de um determinado local. Vamos dizer que o paciente sofreu um acidente e aí teve um escapelamento, né? A retirada do couro cabeludo, por exemplo. E aí é feita toda uma reconstituição. Quando tem também, por exemplo, laceração, né, na região da boca, aí o bulbo, juntamente com o plástico, né, ele faz aí uma avaliação e faz uma reconstrução aí da face, tá? Então, quando existe também essas restaurações de estruturas, tá? E aí vai ser mais relacionada à questão plástica, certo? Pode ser também por meio de questões estéticas, como pode ser também por meio de tratamentos, né, para corrigir algum acidente ocorrido, certo? Então a historiazinha da cirurgia, né, a partir do século XIX, a cirurgia tornou-se uma especialidade médica, aumentando com isso as chances de sobrevida dos pacientes. Os procedimentos cirúrgicos realizados nessa época eram limitados, destacavam-se a questão de amputações, extração de abscessos e dentes e ligação de artérias, evitando-se aí a questão da região abdominal e outras cavidades do corpo, assim como do sistema nervoso central. Então, no início, né, as cirurgias elas eram bem restritas, até porque também o conhecimento era restrito. Então, existiam-se poucos conhecimentos ainda sobre a questão de procedimentos cirúrgicos. Acho que vocês podem lembrar da parte que a gente fala, né, lá da historiazinha da enfermagem, a questão das regiões, né, que iniciou já principalmente na Grécia. As pessoas tinham muita idolatração pelo corpo, então eles não aceitavam, por exemplo, que as pessoas fizessem nenhuma alteração no corpo, porque eles, né, endeusavam o corpo. Mas aí já na questão da Índia, que também endeusavam, mas eles começaram a fazer, né, alterações, e assim entre outros povos, como na China e entre outros lugares que iniciaram aí o uso já de procedimentos cirúrgicos, né? Então vocês observem, o procedimento mais comum e mais simples que vocês vão ver sempre em qualquer literatura é a questão das amputações. Até porque as amputações existiam muito devido à guerra. Então, muitas vezes o soldado amputava já as pernas no local mesmo, no campo de batalha. Então, ou muitas vezes chegava com aquele membro gangrenado, como as pessoas falavam, necrose, né, no membro, e já vinham com sinais de infecções graves, e aí ocorria a amputação do membro para salvar a vida dos soldados. Então era muito comum, por exemplo, em campos de batalha ocorrer amputações. A gente lembra muito da questão de Ana Nery, né, que aí participou de algumas guerras, como Florence também, então que realizavam já esses procedimentos, que eram procedimentos cirúrgicos, né? Então os
como a gente tem hoje vários tipos de anestesia, né, geral ou parcial, para que o paciente não sinta dor. Então, antigamente, o maior enfrentamento era justamente a dor que os pacientes sentiam quando realizados procedimentos cirúrgicos. A questão também de hemorragias, né, e infecções eram muito grandes. Então, foi uma barreira que foi se quebrando muito, né, devido a isso. Então, o que acontece? Os pacientes às vezes precisavam de uma cirurgia, só que devido à exposição, o local, o ambiente que ele estava exposto, né, ele muitas vezes não morria da cirurgia, mas sim morria de uma hemorragia que não conseguiam conter, ou muitas vezes morria de uma infecção, né, adquirida ou durante o procedimento ou pós-cirúrgico. Então, muitas vezes devido ao ambiente que o paciente era exposto. Então, por isso a importância da gente estar analisando, né? E por isso que vocês vão ver que a questão de higiene, né? A questão de desinfecção de materiais no bloco, ela é muito mais severa do que em qualquer outro setor, certo? Já para evitar esses problemas. Neste sentido, os cirurgiões, né, se manifestavam temerosos e a operar seus doentes. Além de que, para realizar cirurgias, não passavam por uma academia, ou seja, eles não eram especializados ou capacitados para realizar o procedimento, mas por um aprendizado prático. O paciente precisava e aí eles realizavam o procedimento, certo? Acompanhando o mestre renomado, né, em suas atividades, sendo chamados de cirurgiões barbeiros. Tá? Eram cirurgiões que geralmente tinham, como é que eu posso dizer, um aprendizado prático, né? Utilizavam bem as lâminas, como eles diziam, por isso que eles chamavam esses cirurgiões barbeiros, né? Porque utilizavam muito de lâminas e tinham essa praticidade. E aí iam passando, né, de geração para geração, e aí iam aperfeiçoando por meio da prática, mas não tinham um aperfeiçoamento teórico, né, científico, para realizar esses procedimentos. E aí a gente já adentra bem breve a historiazinha, só para vocês compreenderem, né, como a gente chegou até aqui. E depois foi surgindo aí a questão das especialidades, né, como a gente tem cirurgia geral, a gente tem cirurgiões ortopédicos, a gente tem cirurgiões gástricos, a gente tem, né, cirurgiões, vários tipos de cirurgiões, certo? Especializados em determinadas áreas para realizar esse procedimento. É por isso que eu também sempre digo, o bloco ele é um setor que está interligado, todo mundo. Muitas vezes você vai fazer uma cirurgia, sei lá, vai fazer um cirurgião geral vai fazer uma laparotomia explanatória. De repente ele encontra alguma intercorrência, quem assiste Grey's Anatomy vê muito isso, né? Uma intercorrênciazinha, sei lá, de um problema cardíaco, né? E aí ele vai precisar de um cirurgião, né? De um cardiologista ali, de um cirurgião, que ele faça rapidamente um procedimento cirúrgico naquele paciente, porque não vai dar para fechar, enfim. Então o bloco ele sempre tem que estar interligado a outros profissionais muitas vezes para qualquer intercorrência. Então é um setor realmente que todo mundo está sempre interligado, certo? Então a unidade do centro cirúrgico, né? Geralmente vocês vão ouvir ou vão ver essa siglazinha CC, né? Centro cirúrgico, tá? Pode ser considerado uma das unidades mais complexas do hospital devido sua especificidade, presença de agentes estressores devido às possibilidades de risco à saúde, o que os pacientes estão sujeitos a serem submetidos, né, a qualquer intervenção cirúrgica. O centro cirúrgico é constituído de um conjunto de áreas e instalações que permite efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente e de conforto e segurança para as equipes que o assistem. Sendo um setor de circulação restrita, destacam-se entre suas finalidades a realização de procedimentos cirúrgicos desenvolvendo os pacientes as suas unidades de origem nas melhores condições possíveis de integridade, certo? Então é um setor, né, como a gente mencionou, é um setor bem restrito, é um setor de restrição. Por exemplo,
profissionais, então existe toda uma restrição, toda uma organização para que o setor funcione. E aí a gente vai falar agora sobre essa estrutura física do centro cirúrgico. Então a gente olha mais assim, não modifica de uma cidade para outra, de um setor para outro, não. O bloco ele tem as especificações dele, mas todo bloco tem que ter essa estrutura física. Ele pode aumentar assim, em questão de área, né, de tamanho, mas a questão estrutural, ele tem que ser, todos os blocos, em qualquer local que vocês forem, ele tem que ter a mesma estrutura, certo? Então, o centro cirúrgico ele deve estar localizado em uma área do hospital que ofereça a segurança necessária às técnicas assépticas, portanto, distintas de locais de grande circulação de pessoas, de ruídos e de poeira. Vocês vão observar que a maioria dos blocos, geralmente, eles ficam bem distantes. Por exemplo, da urgência, né, eles ficam distantes. Por quê? Porque a urgência é um setor que tem muita locomoção de pessoas. Então, é um local muito tumultuado, é um local que tem realmente um grande chance, um grande índice de contaminação. Então, o bloco ele sempre fica afastado, principalmente desses setores, já para evitar essas questões. Sem contar que também é um local barulhento, então por isso que o bloco ele fica geralmente sempre afastado e ele fica próximo das enfermarias. Então, não próximo, mas ele geralmente é o local mais próximo que ele fica é das enfermarias. Então, o bloco ele sempre é bem mais reservado. Recomenda-se que seja próximo às unidades de internação, como eu falei para vocês, pronto-socorros e unidades de terapia intensiva. Pronto. A questão do bloco e a UTI, eles são muito próximos, tá? Então, por que, Angélica? Porque muitas vezes um paciente sai do bloco e necessita ir diretamente para a UTI. Então, é um dos setores mais próximos que fica. Sem contar também que a UTI é um local que está localizado também, que tem que ser localizado em um local calmo, em um ambiente também que onde exista pouco trânsito de pessoas, certo? Então, por isso que geralmente o bloco ele está muito, em quase todos os hospitais próximos de locais de terapia intensiva, ou seja, de UTIs, certo? E também, como eu falei para vocês, das enfermarias de internações. De modo a contribuir com a intervenção imediata e melhor fluxo dos pacientes. De acordo com a organização hospitalar, podem fazer parte do bloco cirúrgico a recuperação pós-anestésica e a central de materiais e esterilização, sempre vão estar próximos. E as demais áreas são mais caracterizadas, como por exemplo, os vestuários, né, que estão dentro da questão do bloco, tá? Os vestuários geralmente são divididos entre masculino e feminino, tá? Que é onde as pessoas vão fazer a troca de roupa, como vocês sabem. Localizado na entrada do centro cirúrgico, tá? Onde é realizado o controle de entrada de pessoas autorizadas, após vestirem a roupa privativa da unidade, aí é que pode fazer, aí é que pode entrar no bloco, certo? Vocês observam, que acho que eu vou até falar nisso lá na frente, da questão das roupas. Então, não é qualquer roupa. Se a pessoa for sair do bloco, ela tem que passar pelo vestuário, tirar a roupa para poder ir para um outro setor do hospital, certo? Mas, Angélica, e aquela roupa que as pessoas usam estéril? Não, tem o pijamazinho, que vocês já devem ter o conhecimento, que é aquela roupinha verde. O pijama é o que geralmente circula dentro do bloco, certo? Que é o que você vai trocar para entrar no bloco. E aí, a roupinha estéril, que a gente vai ver mais pra frente, é outra roupa. Aquela roupa ela só é vestida, só é utilizada no momento da cirurgia, certo? Quando você realmente vai entrar na sala de cirurgia. Aí é feito toda uma asepsia, né, para poder vestir aquela roupa, porque é uma roupa estéril. Então aí é que adentra a sala de cirurgia. Ao sair da sala de cirurgia, é retirada toda aquela roupa, certo? E aí desprezada. Caso vai entrar em outra cirurgia, aí é utilizada outra roupa estéril, certo? Mas para circular dentro do bloco, só circula com o pijama, tá? O pijamazinho. E para sair do bloco, você tem que sair com outra roupa,
mostrar as duas roupinhas para vocês, certo? A área de conforto, né? Então tem uma areazinha, né? Não é muito linda como essa, não, vocês vão ver, mas é uma areazinha geralmente de descanso, né? Para os profissionais ou para eles se alimentarem. Angela, tudo isso é feito lá dentro? Sim, porque o bloco, como eu disse para vocês, é um setor que os profissionais não podem estar tendo contato fora, certo? Então tudo eles fazem dentro do bloco. Então é por isso que nós temos várias áreas dentro do bloco. Então também tem uma salazinha de conforto, que serve muitas vezes também como uma área de alimentação, tá certo? Tem a sala de cirurgia, eu coloquei aqui, né? Sala de cirurgiões e anestesistas, né? Destinadas aos relatórios médicos. Assim, geralmente tem essa sala, que também não é uma sala bonitinha. Pode ser que essa sala ela esteja um pouco ou próxima ou um pouco misturada, né? Com a sala também, muitas vezes, de enfermagem. Não estou dizendo que não vai ser, mas tem alguns locais que tem sim, que ela fica um pouco, porque tem setores do bloco que ele não tem tantas repartições, é um bloco pequeno. Então pode ficar realmente essa sala todo mundo junto. Mas é uma sala que ela vai ter que conter, né, um computador, tá? Ela vai ter que conter arquivos para que os profissionais, principalmente os médicos, eles consigam, né, fazer os seus relatórios de o momento que iniciou a cirurgia, o que aconteceu na cirurgia, quais foram as intercorrências, né? Enfim, para fazer todo o relatório, para encaminhar esse relatório, no caso que é o prontuário do paciente, para o setor de internamento, que seria a enfermaria, que seria o pós-cirúrgico, onde esse paciente vai se instalar. Tá? Então tem que ser feito todo esse trâmitezinho, certo? Aí tem a sala de enfermagem, como eu disse para vocês, pode ser uma sala, né, que esteja também acoplada a essa mesma sala dos médicos, ou então muitas vezes tem sim a sala da coordenação, que é um setor, né, que é reservado ao controle administrativo do centro cirúrgico. Ele deve estar em um local de fácil acesso e com boa visão de todo o conjunto do setor, porque tudo que precisa da questão burocrática, geralmente quem faz é o enfermeiro, o coordenador, certo? Então, professora, mas aí o técnico? Não vai ser o técnico. Quem faz essa coordenação de burocracia do bloco é o enfermeiro, certo? Aí a parte realmente mais prática, que a gente vai ver mais pra frente também, da questão dos profissionais técnicos. A sala de recepção dos pacientes, que é um espaço, né, para receber o paciente. Aqui os pacientes, eles são avaliados clinicamente, né, antes da cirurgia, ou receber medicações pré-anestésicas, tá? Seja elas muitas vezes oral, que acontece muito. Este ambiente também deve ser o mais calmo possível a fim de diminuir o estresse do período pré-operatório. Então sempre tem essa sala para o paciente ficar muitas vezes em observação antes da cirurgia, antes de levar ele realmente para a sala de cirurgia, certo? É como se fosse uma enfermaria. Alguns setores têm como se fosse uma enfermaria, alguns realmente é só um corredor ao qual o paciente fica muitas vezes lá na maca, aguardando o momento de ser levado, encaminhado. Então é um local também que faz uma avaliação, né? Faz algumas perguntas que, por exemplo, que o paciente já foi feito lá fora, mas quando pega o prontuário do paciente vai perguntando, né, se tem alergia, se já fez algum procedimento cirúrgico, enfim, ele vai fazendo toda aquela avaliação clínica do paciente antes de ele entrar realmente na sala do bloco, tá? Na sala de cirurgia, perdão. A sala de material de limpeza, né, é destinado a guardar os materiais utilizados na limpeza do centro cirúrgico, até porque, como eu disse para vocês, a restrição é bem maior, a limpeza ela é bem maior, é bem mais complexa, certo? Nós vamos falar em uma outra aula sobre a questão toda da asepsia, da limpeza, da higienização do setor, porque é importante, professor, a gente saber disso, como eu falei para vocês, para evitar a questão de infecções, também evitar muitas vezes a mistura, né, de material contaminado para material limpo, material esterilizado. Então tudo isso vocês vão ver que é muito importante no setor cirúrgico, tá? A gente ainda tem a sala para guardar os equipamentos. Então assim, tem alguns blocos que realmente guardam. Outros, a gente, como a sala muitas vezes, né, do
bloco é grande, aí muitas vezes arrasta o equipamento e deixa os equipamentos no canto. Quando também, por exemplo, tem duas salas cirúrgicas, né? Aí muitas vezes, se tem os materiais nas duas salas, geralmente deixa em cada sala. Se não, é retirado o material guardado realmente em uma sala, e quando necessário, aquela utilização daquele determinado material ou daquele determinado equipamento, aí é retirado daquele local e levado para um outro local, certo? A área para guardar e recebimento de equipamentos como microscópio, bisturi elétrico, tá? Monitores cardíacos, respiradores, entre outros, né? Em condições de uso e utilização imediata. E esse local, essa sala tem que ser de fácil acesso, que muitas vezes podem não ter pegado um determinado equipamento e precisar desse equipamento de forma urgente. Então, sempre as salas dos setores do bloco, elas vão ser salas de fácil acesso. Aí nós temos a sala, né, para armazenamento de material esterilizado, que vocês podem ouvir falar em arsenal, certo? É um local que guarda, né, a questão dos materiais esterilizados, certo? E também CMS, né, Centro de Materiais Esterilizados. Então, são termos isso que vocês podem ouvir, tá? Falar. Então, destinados ao armazenamento de artigos, né, que estão totalmente estéreis, tá? Está estéril, então passou por um procedimento todinho de esterilização até chegar àquele local, certo? Então, vocês observem. Pode ser que tenha as prateleiras, certo? Para colocar de forma organizada. Vocês observem que tem, né, todos os equipamentos vão ser também identificados, né? Tipo bandeja ortopédica, bandeja, certo? Vão ser todos identificados, tá? Então, por quê? Porque é para facilitar. Então, vai fazer uma cirurgia ortopédica, pega a bandeja ortopédica e coloca lá, que a gente vai ver uma bancada. Eu vou montar para vocês darem uma olhadinha. Porém, lá quando vocês chegam também no bloco, eles explicam, vocês vão ver tudo, a professora vai explicar, e também até os cirurgiões mesmo, eles gostam de explicar e de mostrar quando eles estão abrindo o pacote, certo? Então, é um pacote que vai estar totalmente estéril. Dentro desse pacote, vai estar uma bandejazinha, certo? Com todas as pinças necessárias para aquela determinada cirurgia. Então, por isso que o pacote, ele vem com o nome, né? Pacote ortopédico, pacote, sei lá, para laparotomia, pacote para... Cada procedimento vem o nome lá para determinada área específica, certo? E aí a gente vai lá e pega o pacote e deixa lá para determinada cirurgia que vai acontecer, certo? Vocês podem olhar que também tem uma estufa, essa estufa é para esterilização. Tem essas estufas grandes que são para esterilização de quantidade de material maior, mas se vocês forem, quando vocês forem para o PSF, não sei se vocês já foram, vocês observam que lá no PSF tem uma estufazinha menorzinha que a gente faz esterilização de gases, né, de pinças. Então, no hospital a estufa é bem maior, como vocês observam na imagem, porque é para esterilizar uma quantidade maior de material, certo? Então, a sala de gases, né, que quando necessário, a questão é destinada ao armazenamento, né, de torpedos de gases medicinais, como oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, e especialmente o nitrogênio para o uso em aparelhos específicos ou em caso de emergência. Então, tem um cantozinho ou uma salazinha destinada a todos esses gases, até porque é mais fácil o acesso. E outra coisa, sempre que a gente vê a questão da organização do centro cirúrgico, não se altera muito, não se modifica. Por exemplo, vamos fazer uma faxina no bloco e aí vamos mudar os materiais de local. Não se faz isso. Por quê? Porque toda a equipe ela tem que saber, é como se fosse uma rotina, aonde está um determinado material, para no caso de uma urgência, quando necessário, realmente dizer, não, fica em tal campo. Porque quando a gente começa a mudar muito materiais de um setor, vai chegar equipes que não vai saber onde está aquele determinado material. E aí vai ser um dano tanto para a equipe como para o paciente muitas vezes, certo?
questão do expurgo, tá? O expurgo é um setor que é destinado ao a questão do desprezo de secreções, tá? Na sala cirúrgica, como também em outros setores, vocês vão ver. Quando a gente fala em expurgo, a gente já pensa logo, vocês vão lembrar logo de uma pia. Só que essa pia, pessoal, não é uma pia que a gente vai lavar nada, tipo, eu vou pegar os equipamentos e lavar, não. Não, é um local que vai ser só para desprezo de secreções, tá? Então é um local altamente contaminante, que você pode contaminar outros utensílios ou você pode também se contaminar, certo? Deve estar provido de um vaso, né, sanitário apropriado, com descarga ou pia para a lavagem dos artigos utilizados nas cirurgias. É como se a gente faz a desinfecção mais grossa, tá? Desprezei a secreção, por exemplo, lá do vaso, certo? E aí venho para a pia e faço essa desinfecção, essa lavagem. Tira o grosso, porque aí a lavagem vai ser feita novamente, certo? A desinfecção desse utensílio. Mas aí, ó, aqui ela parece mais como se fosse uma pia, certo? Mas aí é como se fosse um vaso mesmo, isso aqui. Tem descarga e tudo, mas ela parece uma pia, mas não é. A pia é desse outro lado, então vocês veem que tem uma torneira, tá? Aqui é como se fosse um vaso, e aí despreza a secreção, e aí ela vai para uma tubulação como se fosse também uma fossa, certo? Essa é o desprezo dessas secreções. O apoio técnico e administrativo do centro cirúrgico. Quando a gente fala dessa questão de apoio técnico, como eu disse para vocês, todos os setores eles têm que estar interligados, certo? Então não vai ser diferente o apoio técnico. Precisou, né, de um exame, então é um apoio técnico, certo? O centro cirúrgico conta com apoio, né, imprescindível de alguns setores ligados de forma direta ou de forma indireta a ele, que deve estar prontamente, né, preparados para atender para o seu funcionamento, tais como banco de sangue, raio-x, laboratório e anatomia patológica, serviço de engenharia clínica e de manutenção, farmácia, né, como também a questão de segurança e a questão da secretaria estarem sempre a par do que acontece no bloco cirúrgico. Então a gente chama aí uma equipe técnica de apoio, certo? Então precisou, a gente geralmente entra em contato com a equipe e aí solicita ou a presença dela, né, ou muitas vezes o envio desse paciente para um determinado setor que vai realizar o procedimento ou o exame ou enfim, tá? A sala de operação, realmente o local que acontece a cirurgia, né? É um setor também, né, restrito, tá? Seguido pela legislação brasileira, né? A capacidade do centro cirúrgico é estabelecida segundo a proporção de leitos cirúrgicos e salas de operação. A resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Saúde, determina uma sala de operação para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos, tá? Então é mais ou menos uma média que eles fazem, né? A cada 50 leitos, pelo menos uma sala de cirurgia, certo? Então as portas, pessoal, são muito importantes, né? Como eu disse para vocês, é importante a gente analisar que todo o setor ele deve estar de fácil acesso, porém é óbvio que para separar os setores, né, as salas vão ter que ter portas, não pode deixar abertas. Mas a gente vai ver uma diferença de que as portas do bloco, né, da sala de cirurgia, né, especificamente a sala onde está acontecendo a cirurgia, ela vai ter que ser uma porta, né, larga e bastante fácil para passagem, né, tanto de maca como de equipamentos, certo? Então vocês vão observar no bloco que as portas elas não têm trinco, ou seja, que as portas elas abrem ao empurrar. Até porque, por exemplo, vocês também vão observar que os médicos, quando estão, né, paramentados, eles não vão ter mais contato, então eles geralmente empurram a porta com o corpo, certo? Para entrar. Então a gente vai ver também essa parte da desinfecção das mãos, certo? Da higienização, da lavagem das mãos
porque é totalmente também um pouco diferente, a gente usa uma escovinha cirúrgica para fazer essa fricção. Então, vocês vão observar que tem que ter fácil acesso. Então, a porta ela é um deles, né, uma especificação, que ela tem que ser larga, né, sem trancas, tá? Para que seja aquelas portas que abrem com facilidade. Deve possuir metal até a altura, pelo menos, da maca, para evitar o estrago da porta. Ser de material lavável e resistente para fazer a lavagem mesmo da porta em si, para desinfectar, tá? De preferência revestíveis, né, por fórmica, é um material. É indicado o uso de portas do tipo vai e vem, que é aquelas portas que ficam, né, para lá e para cá, que tem aquelas molinhas, né, então ficam vai e vem, que impeçam o uso das mãos para abrir. O ideal é que se tenha outra porta de acesso à sala apenas para membros da equipe, com visor de separação dos dois ambientes. Ou seja, que elas tenham tipo um espelhozinho assim, né, ou uma partezinha transparente, seja de acrílico ou vidro, enfim, certo? O piso ele deve ser de superfície lisa, não porosa, resistente a agentes químicos comuns, sem fendas ou fissuras, né, para evitar, por exemplo, a queda ou que enganchar a maca, certo? Ou enganchar algum aparelho. Ter aspecto estético, realçar a sujeira, ou seja, o piso que realmente vejo quando estiver sujo, tá? Não refletir a luz, impermeável, resistente ao choque, durável, de fácil limpeza, pouco sonoro e principalmente bom condutor de eletricidade estética para evitar faíscas, certo? As paredes elas devem ser revestidas de material liso, resistente, lavável, antiacústico e não refletor de luz. Pinturas de cores que evitem a fadiga visual, ou seja, geralmente o bloco são cores, né, mais claras, tá? As tintas não devem possuir cheiro, devem ser utilizados cantos arredondados nas paredes, né, conforme o manual de controle de infecção hospitalar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O teto ele deve ser de material resistente, lavável e não deve conter, né, arranhaduras e não deve ter também a questão de poroso para facilitar a limpeza e impedir também a retenção de micro-organismos. Então, como vocês observam, né, o centro cirúrgico ele realmente é todo lavado, de parede a teto, a porta, a piso, então tudo é feito a desinfecção, certo? As janelas também, certo? Necessária apenas para a entrada de luz natural, certo? Não permitindo a entrada de poeira e insetos. Devem ser dotadas de telas, não possuir aí parapetos dentro ou fora da sala, não deve ainda possuir cortinas ou também persianas, para evitar também o acúmulo de sujeira, então por isso que não se utiliza, tá? A iluminação, pessoal, na sala de operação, o objetivo da iluminação é minimizar a tarefa visual das equipes médicas e enfermagem e oferecer condições para que a operação se processe com precisão, rapidez e segurança. Então, essa iluminação que vocês podem observar, existe a iluminação de luzes, né, no bloco, e existe ainda também a iluminação de foco, né? O foco justamente é o quê? É aquela iluminação mais, como é que eu posso dizer, mais centrada, que vai facilitar a visualização, né, específica de um local para o cirurgião, certo? Então, vocês observem que esses redondozinhos são os focos, tá, de luz, que vai facilitar essa visualização. E aqui essas luzes são luzes, né, a iluminação normal da sala, certo? Mas todo o setor cirúrgico, ele vai ter que ter os focos para poder visualizar melhor o local que está ocorrendo o procedimento cirúrgico, certo? A iluminação de emergência. Essa iluminação, né, é uma iluminação que existe de sistemas integrados, né, e automáticos para
cirúrgico. Então, por exemplo, vamos dizer lá que está ocorrendo uma cirurgia e de repente, sei lá, teve um curto-circuito no hospital e aí faltou energia. O bloco e a UTI são dois locais que não podem faltar energia. Então, são dois locais que vão sempre existir o quê? Geradores. Faltou energia, o gerador é ativado e aí a energia desses dois setores não pode ser suspensa, certo? E aí tem que providenciar ou a volta ou a transferência, muitas vezes, desse paciente para um outro setor, mas a cirurgia ela não vai poder ser interrompida do nada. Faltou energia, parou, não pode. Certo? Então tem que ser acionado. Esses geradores têm que sempre estar em revisões para que, caso aconteça isso, eles sejam ativados e que não tenham nenhum problema. Tá? O lavabo, realmente ele é pronunciado lavabo, certo? Não é lavadouro, é lavabo. Tá? E as torneiras, é muito importante também a gente analisar isso, que é o local onde vai ocorrer a higienização e desinfecção dos profissionais. Tá? O lavabo é constituído de uma pia em aço inoxidável, né? Provida de torneira de água quente e de água fria. Vai ter escovas e antissépticos para escovação cirúrgica, que eu vou mostrar para vocês toda essa partezinha da escovação, como é que ela ocorre, tá? E aí eu vou fazer um videozinho sobre a escovação e sobre a questão da calçagem de uma luva estéril, tá? Só para vocês terem uma noçãozinha. É previsto um lavabo para cada 2 salas de operação, no mínimo um lavabo, certo? Geralmente no bloco eles ficam centralizados, às vezes tem uma porta da sala aqui e outra aqui, então são 2 salas e aí geralmente o lavabo fica centralizado nas 2 salas, certo? Geralmente esse lavabo é grande, essa pia é grande. Então, geralmente tem 2, 3 ou 4 torneiras, né? Então, é bem grande, dá para realmente se higienizar, às vezes, mais de um profissional. As torneiras, elas são de comando manual e podem ser ligadas com cotovelos ou de outras formas, certo? Então, é uma torneira que ela vai ser bem fácil a ligação dela. Até porque quando a gente está fazendo a higienização, vocês observam que nós não podemos estar tocando no trinco com a mão. Então, é feito com o cotovelo. Certo? Então, recursos materiais que ainda tem, eles são classificados em permanentes ou de consumo. O controle dos materiais utilizados no centro cirúrgico são de competência da equipe de enfermagem, certo? Os materiais permanentes, eles podem ser fixos ou móveis. Os móveis são aqueles que podem ser deslocados ou acrescidos, né, à sala de operação de acordo com a necessidade ou uso do aparelho, dentre os quais se destacam, né, a questão de aparelho de anestesia, certo? Esse aparelhozinho aqui que vocês estão vendo. Então, é um aparelho que ele se desloca, então, geralmente vai levar na necessidade, ou seja, quando for ocorrer uma cirurgia. O aspirador portátil, né? Esse aspirador portátil, vocês vão ver também, geralmente a gente mostra no hospital, mas eu posso estar enviando também um videozinho para vocês. A gente tem um aparelhozinho portátil no SAMU. Então, é um equipamentozinho bem básicozinho. Parece com um nebulizador, só que a diferença é que é o aparelhozinho como se fosse um nebulizador e um pote acoplado, que aí justamente é o pote que vai a secreção quando a gente for fazer a aspiração. No bloco, é claro que o aspirador é bem maior, então é um pote bem grande assim, né, com o equipamento. Banco giratório, né, balde para lixo, balança para pesar compressas, bisturi, esse aqui é o bisturi elétrico, que eu trouxe só para vocês conhecerem, também é portátil, né, dá para levar para mais de um local. Aí a gente tem um carrinho abastecedor, que geralmente é um carrinho que está com materiais extras que podem ser necessários durante o procedimento cirúrgico, carrinho de medicamentos, coxins, escadas com 2 degraus, que essas escadas que o paciente sobe para o leito, certo? Estrados, esses estrados é como se fosse acolchoamentos, certo? Foco auxiliar, que como eu mostrei para vocês, tem os focos
suspensórios arco, narcose, ombreiras, suportes laterais, perneiras, colchins e espessuras. Então essa é a macazinha que vai ter todos os locais perneiras, né? Ou perneiras, aí o suportezinho, tá? E aí tem as abraçadeiras que não estão aqui, que é as que geralmente tem algumas cirurgias que aí colocado as braçadeiras no braço, o paciente ele fica com os braços estirados, tá? Aqui é a mesa auxiliar, né, com alguns pacotes ou aventais, que a imagem nem ficou tão boa, mas aí é aqueles pacotes que eu mostrei para vocês. Aí geralmente tem uma bancadazinha auxiliar, caso precise de algum pacote com lençol ou alguma outra coisa, né, tá aí naquela mesinha auxiliar, para não ter que estar saindo da sala para ir pegar esses materiais quando necessários. Aí já é colocado numa mesinha auxiliar, certo? Aí a mesa de iron, tá? A mesa de iron é uma mesinha, que é uma mesinha também geralmente de, como é que eu posso dizer, de suporte, né? É uma mesinha que geralmente o médico vai precisar, além da mesa que já tem lá, né? A questão da instrumentação preparada, aí às vezes é a mesa para suporte, que ele bota uma pinça, que ele bota alguma coisa do tipo, certo? Aí tem a mesa para instrumentação, que é essa mesa aqui cirúrgica, é uma mesa mais larga, certo? Então, para que ocorra a instrumentação cirúrgica. E aí nós temos, né, a classificação aí, né, das cirurgias por zoneamento, né? Zoneamento ou áreas, que a gente vai falar. Que aí justamente são as áreas que são restritas ou não restritas ou semi-restritas, tá? Ou restrita, tá? Então nós temos essa divisão. O bloco operatório ele se divide em 3 áreas. A área não restrita ou irrestrita, né? Que é uma área que fica próxima à entrada com o trânsito controlado. Geralmente que é uma área que é a área que os profissionais podem estar tendo contato, né? E geralmente é a área próxima ao vestuário, certo? A área semi-restrita é a área intermediária entre a não restrita e a restrita. Obrigatório o uso de uniforme privado, certo? Abrangendo aí corredores, sala de recuperação, sala de estocagem de material e etc. Ou seja, nessa área é a área que você entrou, por exemplo, no vestuário, vestiu sua roupinha, trocou sua roupinha e aí você só vai poder ir para a área semi-crítica ou semi-restrita se você estiver fazendo uso do pijama, certo? Se você não estiver fazendo uso, você não pode circular nessas salas. São as salas onde tem os materiais, né, estéreis, então você não pode estar circulando nesses locais, certo? Sim. E a área restrita, que é a área de trânsito privado, onde é exigido o máximo de rigor de asepsia abrangendo, né? Qual seria essa sala? A sala onde ocorrem os procedimentos cirúrgicos, ou seja, onde ocorrem as cirurgias. Então, são as salas cirúrgicas ou as salas obstétricas, que também, né, são consideradas salas cirúrgicas. Ou os lavados, que é onde vai estar ocorrendo a desinfecção, né, dos profissionais, e aí não pode também estar adentrando sem realmente o controle privativo, que você realmente possa ou você esteja com as vestes adequadas, certo? A paramentação cirúrgica, né? Ela é importante que a gente entenda, né? Eu trouxe até os dois, aí eu vou explicar aqui mais para frente. A paramentação simples e a paramentação estéril, realmente. Historicamente, o objetivo primário das barreiras de proteção em sala operatória sempre se dirigiu para a proteção dos pacientes à exposição de micro-organismos presentes e liberados pelos trabalhadores. O vestuário específico de acordo com os procedimentos realizados no centro cirúrgico. Tradicionalmente, inclui o uniforme privativo, calça e blusa, que é o pijama, certo? Propé ou sapatos privativos, gorro, máscara, avental cirúrgico e luvas cirúrgicas. Ressalta que a utilização de uniforme privativo deve ser restrita ao ambiente do centro cirúrgico, ou seja, não pode estar transitando em um outro setor com a roupa do centro cirúrgico, com o objetivo de prestação dos
vocês a questão da paramentação. Essa paramentação que é com um aventalzinho, realmente o pijamazinho, é uma paramentação não estéril, certo? Mas não restringe aí o uso de gorro, de máscara e de propé não, certo? Então, pode, mesmo você estando com esse uniforme não estéril, você também tem que fazer o uso, né, da máscara, do gorro, do propé e da luva, certo? A luva, muitas vezes, se você for mexer com algumas coisas, com papel, essas coisas, não tem tanta necessidade. Mas qualquer, sei lá, procedimento que você for fazer, se você for pegar em um tecido, você tem que fazer o uso da luva, certo? Qualquer um, tá? Essa daqui é uma paramentação estéril, ou seja, professor, qual é a diferença? Essa roupa vai ser colocada por cima da roupa não estéril? Vai sim, mas o avental é um avental esterilizado, certo? As luvas que esse profissional calçou também é uma luva estéril. Então, por isso que nós chamamos de roupa estéril, que o avental vai estar estéril e a luva vai estar estéril, certo? Então, os materiais separados para uma cirurgia, né, eu trouxe para vocês verem direitinho. Nós temos os kits de anestesia, tá? Então, vai ser aqueles pacotes que vão estar prontinho lá, kit de anestesia, certo? Então, é por isso que a gente não precisa enlouquecer tanto, mas a gente vai falar sobre essas montagens, certo? Tem os kits de anestesia RAC, peridural, geral, bloqueio e local, certo? Material para intubação, é importante que tenha no centro cirúrgico, certo? O que são esses materiais para intubação? É um laringoscópio com lâmina, né? Que ele tem até, parece uma pazinha o negócio, né? Que ele fecha, mas levanta, parece uma pá. Fio guia, tubos endotraqueais, pinças de Magil, seringa, cardaço, gel, cânula de Guedel e entre outros. Tem também a questão do estetoscópio e o esfigmomanômetro que tem que ter, bandeja, né, com amontilhas de PVPI, né, essas amontilhas podem ser degermantes, certo, tópicos, tinturas, álcool 70, esparadrapo, adesivos, hipoalergénicos, né, que são, por exemplo, micropólios, tá? Como outros chamam, outros adesivos, às vezes específicos, solicitados pelo médico. Tesoura, algodão seco, certo? Extensões de látex para o uso de O2, por exemplo, se necessário. Máscaras para também o uso de O2. E recipientes para material perfluorocortantes, que são, no caso, as caixazinhas para desprezar materiais perfluorocortantes. E entre outros materiais, esses são um dos principais, tá? E Marx, ele recomenda que todo material utilizado no procedimento, né, anestésico cirúrgico, ele seja separado pelo circulante antes da chegada do cliente, também da equipe cirúrgica, até a sala operatória, ou seja, antes do procedimento, antes da cirurgia, é importante que o circulante de sala, ele prepare todo o setor. Aí vocês vão me perguntar, professora, quem é esse circulante? Quem pode ser esse circulante? O técnico de enfermagem, se solicitado pelo enfermeiro, ele pode sim ser o circulante. Quem vai ser geralmente os circulantes? Aí tem o circulante, né? Tem um técnico de apoio, então todos eles vão ser orientados pelo enfermeiro. É feito, né, como se fosse um cronograma de quem vai ser o circulante, tal cirurgia, tal. E aí é o responsável pela organização do setor, certo? Então o técnico de enfermagem é sim o circulante, como pode também ser um instrumentador, certo? Então o circulante é quem organiza tudo que necessita na sala, tá? Didaticamente, conforme Marx, né, e Pepe, dividimos esses materiais de acordo com os tempos cirúrgicos, tá? Que são classificados em comuns e especiais. Os comuns são utilizados em qualquer procedimento e os especiais são utilizados nas cirurgias específicas, certo? Então, a escolha
de tecido até o local de objetivo. Essa exposição, professora, ela é ocorrida por meio de quê? De início, né, a incisão ela é feita com bisturi, certo? Aqui a gente tem uma lâminazinha pequena e ela ainda mais é curvada. Nós temos uma lâminazinha, então geralmente isso aqui, né, é a lâmina do bisturi, mas nós também temos um bisturi, que é o que conecta essa lâmina, que a gente está sem. Mas eu vou mandar um videozinho para vocês mostrando, certo? Então nós conectamos e aí o médico faz a incisãozinha, certo? Ele faz a incisão. Então pode ser realizado por incisão, que é feito com instrumento de corte, que é o bisturi. Pode ser um bisturi manual e pode ser um bisturi elétrico, tá? Vai muito do médico qual tipo, né, de sangue vai querer. Ou até mesmo a tesoura, se necessário. Tem a secção, certo? Essa secção do corte é retirada parte cortada utilizando a tesoura, ou seja, a secção é quando ocorre o corte, porém o objetivo é retirar, por exemplo, o tecido, certo? Isso é utilizado muito para a questão de biópsia, certo? Aí pode ser utilizado por meio de tesoura, de lâmina, certo? Difusão, né, que é o ato de separar os tecidos utilizando pinças ou tesouras ou afastadoras. Os afastadores, eu não sei nem se tem uma imagem aqui, tem, que eu coloquei, ó, nessa letrinha é aqui. Esses largozinhos são os afastadores. Aí pode ocorrer, né, a separação do tecido por meio de tesoura, certo? O corte aqui que é a incisão, tá? Por meio de pinças, né, conectando as pinças e puxando os tecidos, certo? Que seria a difusão, tá? A punção, né? Que a punção é o ato, né, de perfurar uma estrutura com a finalidade de drenar coleção líquida de cavidades ou do interior dos órgãos, né? Que seria aí a punção venosa, ou com o objetivo de drenar o líquido, coletar sangue, né, ou outros tipos de líquido, ou fazer um acesso venoso, né, para infundir, por exemplo, venópolis, que seria aí o soro, tá? E a serração, que isso ocorre muito em questões de cirurgias, de fêmur, certo? Em amputações, tá? Que é destinada a serrar uma estrutura, geralmente o osso, utilizando uma serra manual. Quando vai ocorrer a amputação, aí é utilizada uma serra manual, na verdade, cortando o osso, certo? Aí chamaria de serração, tá? Então a questão da diérese, né? Da diérese é justamente essa questão de realmente a questão do corte, tá? Seja por que meio for, mas aí expor o local, né, ou cortar, ou retirar material, enfim, certo? Então essa é o primeiro tempo cirúrgico. E agora a gente vai falar aqui as imagens que eu falei para vocês. E agora a gente vai falar da questão da hemostasia, certo? A hemostasia, né, é uma manobra cirúrgica destinada a interromper ou prevenir o sangramento. É de fundamental importância em razão de segurança da vida do cliente em grandes cirurgias. Facilitar os tempos cirúrgicos e a cicatrização. Pode ser temporária, né, hemostasia, ou definitiva, ou preventiva, ou corretiva. Vamos lá. Então, a temporária, né, é a realização no campo operatório ou à distância, que aí vai ocorrer o pinçamento, né, que não produzem danos à parede vascular. O pinçamento de um local, que poderia ser o pinçamento de um vaso, o pinçamento de um tecido, certo? Que não vai trazer danos ao paciente, certo? Então, essas pinças, nós temos várias pinças. Como seria, por exemplo, esse pinçamento de um vaso ou de um tecido com o objetivo, muitas vezes, é a pinça aqui, ó, ela é enganchada no local, ó, tá? E aí eu sempre gosto de mostrar assim, porque elas têm essa estrutura aqui da pinça, ela é uma travazinha, certo? Então, para a gente abrir, a gente não abre como uma tesoura normal, ela não abre. Então, é como se a gente tem que fazer essa destravando. A gente geralmente empurra o dedo para lá e com esse dedo de cima, aqui, ó,
com esse dedo de baixo, ela saiu, mas peraí, deixa eu pensar. Com esse dedo de baixo, a gente empurra ela para lá e esse dedo de cima a gente puxa, que é para poder ela fazer esse destravo, senão ela não abre, tá? Ela não abre. É só para a gente fazer essa destravação. E aí ela fica lá pinçada. Lembra que eu falei, eu acho que em outra aula, sobre o clampeamento do cordão umbilical, para justamente evitar, né, a questão de troca gasosa que não está existindo praticamente mais. Então a gente pega o cordão e clampeia, aí fica, certo, lá, penduradozinho. Então quando a gente vai, essa homeostasia a questão do pinçamento aí vascular, por exemplo. Pode ser o pinçamento de um vaso. Pegou um vaso, aí ele faz o quê? Ele vai e pinça o vaso, certo? Ele vai pinçar o vaso. Não se preocupem que todas essas pinças que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar enviando um videozinho, né, de pinças de hemostasia, certo? Essas pinças de hemostasia são as pinças que são utilizadas no procedimento, por exemplo, para pinçamento de vasos ou tecidos, certo? Vamos lá. E aí nós temos a pinça hemostática, né, de Colchet, né? São os nomes bem estranhozinhos. Colchet, tá? Essa é uma pinça, né, que ela é bem fácil conhecer ela, certo? Por que, professora? Porque é uma pinça que ela tem justamente um dentezinho na ponta, tá? Ela tem um dentezinho na ponta dela, ela tem uns cortezinhos dentro, certo? E tem esse dentezinho na ponta, então ela é bem fácil de conhecer. Essa pinça hemostática de Colchet, tá? Ela é uma pinça que também auxilia, como eu disse para vocês, são pinças que realmente conseguem pinçar e, por exemplo, obstruir a passagem de alguma coisa, tá? Aí nós temos a curva, certo? A curvazinha, e nós temos a reta, tá? Nós temos a pinça curva e a pinça reta, certo? Deixa eu ver aqui. Pensamento transversais de tecidos ou pensamento pela ponta para tração de apneurose. Que, como eu disse para vocês, pode ser o pensamento tanto de tecidos, como pode ser o pensamento de vasos, como pode ser o pensamento, né, de outras extremidades, tá? Aí nós temos a pinça, né, de Halsted ou pinça de mosquito, que é como ela é conhecida também, certo? A pinça de Halsted, né, é uma pinçazinha que ela também vai ter cortes, certo? É uma pinça que ela vai ter uns cortezinhos, tá? Também. Nós vamos ter uma pontazinha, vocês observem que é uma pontazinha mais fininha, da Halsted ela é mais de forma mais delicada, certo? Ó, também denominada de pinça de mosquito pelo seu tamanho e delicadeza. Ela tem uma pontinha mais fina, tá? Para vocês verem, mas eu vou mandar um videozinho. Então ela tem uma ponta mais fina, ela é mais delicada, tá? E é como a gente consegue diferenciar. Então nós temos tanto a pinça curva, certo? Como vocês podem ver tanto a pinça curva, como nós temos também a pinça reta. Pode analisar por essa daqui, uma pinça reta também, certo? Fininha, mais fininha a pontinha, tá? Aí nós temos a pinça também de Rochester, né? A pinça de Rochester, tá? É uma pinça que também nós temos ela curva e nós temos ela reta, tá? É uma pinça também do tipo hemostática, porém muito robusta. O que é robusta? As pontas dela, né, é mais comprida, certo? As pinças dela é mais comprida. E aí ela é mais robusta, ela é mais grossa, tá? Ela é mais comprida, certo? É uma pinça bem mais comprida. Então aí vai também o método. Nós temos ela curva e nós temos ela reta, tá? Aí nós temos a pinça também de Ares, né? A pinça de Ares é uma pinçazinha, né, que ela tem um formato um pouco parecido com essa aqui, tá? Só que a diferença é que ela é mais abertazinha,
ou naqueles que irão sofrer, né, exerese, que é, ou seja, a retirada, que é um tecido, por exemplo, que vai ser cortado e retirado. Aí não vai ter problema se caso ele for danificado, certo? Ou seja, naquele que irão ser retirados do organismo, tá? Então ela só é utilizada nesses casos, porque ela justamente pode vir a danificar o tecido. Então só é utilizada em tecidos que vão ser retirados. A pinça, né, hemostática de Crayle, né, é uma pinça já de combinação totalmente à zona destinada à preensão, ou seja, é uma pinça que ela prende bem, tá? Essa pinça, ela já não é tão mais frágil, né, como a de Halsted, né? Ela não é tão frágil, ela já é uma pinça mais grossa um pouquinho, aqui, Crayle. Então, vocês vão conseguir diferenciar pelos cortes. Ela tem um corte, quando você passa o dedo, você percebe que a protuberância do cortezinho dela, que é uns cortezinhos assim, certo? Ela é mais, como é que eu posso dizer? Mais grossa, tá? Então, a Crayle é um pouquinho mais grossa. Também é utilizada, né, no pinçamento. E aí nós vamos ter duas pinças bem parecidas, que é a Kelly e a Crayle, né? A diferença das duas é que a Kelly, tá, pessoal? A Kelly, ela tem pontas menores, certo? A ponta da Kellyzinha, a ponta ela é bem menor, tá? E estreitas faciais, usadas também para o pinçamento de vasos, fios grossos e o pinçamento da pele, da ponta do tecido menos grosseiro. Outra diferença, né, da Crayle para a Kelly é que a Crayle, vocês vão observar que esses cortezinhos vai até o final da pinça, certo? Vai até o final. E já a Kelly, ela só vai até a metade da pinça. Ela não vai até o final, ela vai só até a metade da pinça. Essa é a diferença da Crayle para a Kelly. As pontas são menores e geralmente os cortes só vão até a metade da pinça. A Crayle não, vai até o final da pinça e ele é mais grossinho assim o corte, certo? E geralmente tem mais pontas. E aí não se preocupem que esse videozinho eu vou estar mandando para vocês das pinças para vocês conhecerem melhor. Não se assustem que também vocês vão ter uma revisão dessa aula, certo? Para que vocês analisem bem direitinho as pinças de perto, principalmente antes de vocês irem para o bloco, tá? Então, antes de vocês irem para o estágio, tem uma revisãozinha dessas pinças, da questão de paramentação. Então, alguns termos relacionados ao que a gente mencionou, só para vocês não ficarem perdidos, né? Ligadura, quando a gente fala em ligadura, né? É a amarração do vaso com um fio, certo? Então, pode acontecer dessa ligadura aonde, professor? Dentro do corpo mesmo, existem fios específicos, que a gente vai falar agora mais na frente, certo? Cauterização, né? Justamente quando ocorre a queimação, por exemplo, do local para interromper o fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia. Aí cauteriza, né, por meio do calor, com o cauterizador, né, de forma elétrica. Sutura, né, engloba aí a questão de vaso, é quando vai justamente fazer o quê? Costurar com algum fio, certo? Então vai fazer o interrompimento ou fechamento, ou aproximação de paredes, enfim, tá? Grampeamento. Grampeamento é o grampeamento mesmo, certo? Só que é claro que é específico para o corpo. Faz aí o grampeamento para unir as paredes, certo? E o tamponamento é a compressão de uma área, seja ela com gás ou com compressas, certo? Para também interromper aí, por exemplo, o fluxo ou, né, o início ou o controle de uma hemorragia, tá? Aí na síntese, né, que é o terceiro tempo aí cirúrgico, né, que a gente falou, é um conjunto de manobras realizadas para promover a união do tecido com a finalidade de restituir o estado anatômico e funcional. Pode ser total, com rápida recuperação tecidual, ou pode ser parcial, quando não há condições,
demonstração das paredes, certo? Quando vai fazer o fechamento daquele local que foi aberto, certo? Então é o que? O momento da sutura, tá? Pra gente, o objetivo vai ser conhecer, até porque quem faz sutura não é o profissional de enfermagem, quem faz sutura são os médicos, tá? Então, qual é o nosso objetivo? Conhecer o material que é utilizado, porque eles nos solicitam o material, e conhecer também, fazer como que é retirado essa sutura, tá? Que aí a gente vai fazer a demonstração já, beleza? Então, as suturas são a melhor forma de realizar o fechamento adequado de ferimento e permitir a aproximação ideal das dobras. A escolha do fio baseia-se no local do ferimento, extensão e área de exposição, tá? Os fios apresentam uma numeração que vai estar de acordo com o seu diâmetro. De uma maneira geral, podem ser realizados em até 6 horas para as mãos e para os pés, e em até 24 horas em ferimentos de face e scalp, tá? Scalp quer dizer escapelamento, certo? De, sei lá, cabeça, braço, enfim. Usualmente é utilizado a pinça, né? Dente de rato, beleza? Dente de rato, que ela é uma pinça reta, né? E na borda aqui a gente tem um dentezinho, certo? Dente de rato, tá? Evitando-se, né, apertar os tecidos para auxiliar nessa sutura, tá? É o mais indicado. Os tipos de fios de sutura, né, que nós temos, né, temos tamanhos, certo? Aqui, ó, no fio você vai conseguir, certo, identificar, aqui bem grande o número, fio 2, fio 3, certo? Então tem os tamanhos dos fios. Vai de acordo também com o local aonde vai ser suturado. Mas aí vamos lá. Fio 6 é o fio mais fino. Então, quanto menor o número, maior o calibre, certo? Então, o fio 6 é um fio mais fino, que ele é utilizado em face e em áreas, né, com importância estética, ou seja, para deixar aquela cicatriz mais delicada, né? Aquela sutura mais fininha, né, mais superficial. Fio 5 é utilizado em suturas de mão e de dedos, que já é um tecido mais grosso, tá? Fio 4 é utilizado para o reparo de extremidades proximais e tronco, questão de abdômen, né? Tórax, abdômen, nessas regiões. Fio 3, né? Um fio de grande calibre, utilizado para planta do pé e scalp, tá? Então, o pé, pessoal, é o lugar mais duro de suturar o ser humano, porque raramente fica uma sutura bonitinha, porque muitas vezes não tem posição, e geralmente a carne é muito grossa, às vezes entorta a agulhazinha, certo? Ó, a agulha ela é curvada, tá? Ela é curvada, e aí às vezes entorta essa agulha e não consegue fazer a sutura, certo? O fio 2 geralmente é couro cabeludo, que também é muito duro de verdade para fazer a sutura. É um local bem resistente. Aí a característica dos fios, né? A gente tem os fios absorvíveis, ou seja, os fios que vão ser absorvidos pelo corpo, tá? A gente tem o categuete simples, que o tempo de absorção é de 7 a 10 dias. Reação, né, com o tecido, geralmente é grande, então ele geralmente é absorvido de uma forma mais rápida. É usado, né, o uso dele é ligar vasos hemorrágicos, anastomose intestinais, ou seja, fazer a sutura, por exemplo, lá da questão do intestino, né, seja delgado ou grosso, muitas vezes quando ocorre o rompimento, fechamento de plano subcutâneo, então é mais a questão realmente bem mais profunda da pele, ou em fechamento de locais nos órgãos, certo? Característica dele, né, é sintético, traçado e
que geralmente assim, ele é utilizado, mas não com tanta frequência. O catequete cromado, né, o tempo de duração de absorção é de 21 a 28 dias, a reação com o tecido é grande, o uso, né, é igual ao simples, característico, obtido de intestino de boi ou de carneiro e tratado como cromo. Então, assim, ele é mais utilizado em animais, ele não é tão utilizado no ser humano, não. Até porque pela demora da absorção dele, que também pode gerar aí questão de infecções. Aí nós temos o ácido poligaláctico, né, que é o Vitril, que o tempo de duração de absorção é de 14 a 30 dias, a reação com o tecido é mínima, quase não existe assim, uma reação tão grande, mas a absorção dele é bem demorada. O uso dele é para fechar, né, apneuroses e subcutâneos, também relacionados à questão bem interna. Todos os fios absorvíveis eles vão ser o fechamento, né, de estruturas internas, não vão ser fechamentos externos, não. A não ser, por exemplo, que nem é absorvido, na verdade ele é eliminado sem percepção, que é em partos normais, quando a mulher faz, né, quando geralmente o médico faz a sutura. Mas é só para a questão de conhecimento de vocês, a questão dos fios, certo? E o que vai realmente importar a gente é os fios externos de nada, que geralmente é o que a gente vai ter contato, tá? Polidioxona, que é o PDS, né? A absorção dele também é de 14 a 30 dias, reação com o tecido também é mínima, o uso, né, são em anastomoses intestinais e cirurgias de urologia. O mais calibroso pode ser utilizado em apneuroses, o uso é permitido em presenças de infecção. Características, geralmente, né, ele é indolor e ele é violenta e difícil manejo e também tem muita rigidez, o paciente sente muito incômodo, desconforto, certo? Aí nós temos os inabsorvíveis, né, que esses sim são os fios utilizados na parte externa, tá? Nós temos o de seda, que mantém, né, a tensão por aproximadamente 1 ano, reação com o tecido é baixa, o uso de ligaduras vasculares e mucosa oral, característica, filamentos proteicos, facial, manuseio e fixação, não deve ser utilizado na presença de alguma infecção. Nós temos os fios de algodão, que ele leva de 6 meses a 2 anos a manutenção, né, dele, ou seja, a retirada e troca desse fio. Reação com o tecido é baixa, o uso também pode ser em questões de ligaduras, ligar um vaso ao outro, de mucosas também, né, a aproximação de tecido. A característica, filamentos proteicos, de fácil manuseio e fixação, não deve ser utilizado em presença também de infecção. Aí aqui nós temos o famoso nylon, né, que é o fiozinho que geralmente a gente mais usa para a sutura, certo? É o nylon, tem um nome bem grandezinho aqui, nylon, tá? Para suturas, né, basicamente todos os tipos. Degradação em 2 anos aproximadamente, reação com o tecido é mínima, ele é usado em suturas dérmicas, ou seja, na parte estrutural externa da pele, certo? Cadê? Sim. Característica mono ou polifilamentar, pode ser preto, verde ou branco, certo? Geralmente quando vai suturar a mulher lá embaixo, né? Quando vai suturar a mulher, quando ela tem parto normal, geralmente utilizam-se muitos verdes. Podem ver verde e branco. Mas aí esse nylon geralmente ele é expulso, principalmente porque a mulher faz xixi, geralmente ele sai sozinho, geralmente não precisa ocorrer a retirada dos pontos. Aí nós temos o polipropileno, que é o prolene, que também é muito utilizado, certo? Além do nylon. Mantém-se por tempo indeterminado, mantém tensões até por anos. A reação também é mínima. O uso dele pode ser intradérmico, fáscia e também pode ser microvascular. A característica é monofilamentar, pode ser utilizado em contaminação ou infecção, né,
seja, locais que estão contaminados e infectados, e ele é incolor ou azul, são as cores que ele apresenta, certo? E aqui a gente vai falar do tempo para retirada desses pontos, que é o que realmente nos importa, certo? Então, antes de eu fazer o procedimentozinho, eu vou falar para vocês aqui esse tempo. Mas é claro que a gente vai ter que ter sempre uma visão assim, vai ter que avaliar realmente esses pontos, se eles estão sequinhos, né? Se não tem presença de infecção, tá? Nem de contaminação aí nesses pontos. E é claro que em caso de dúvida, solicitar sempre o médico, tá, pessoal? Existe também assim, que a orientação é que vocês só retirem quando o enfermeiro avaliar. Em caso de dúvida do enfermeiro, quem tem que avaliar é o médico. E em caso de, por exemplo, retirada de ponto cirúrgico, o ideal é que o cirurgião tenha avaliado e orientado a fazer a retirada. Que não tire por conta própria não, certo? No couro cabeludo, geralmente até 7 dias a gente já pode tirar. Eu previamente gosto de tirar de 8 a 9 dias, mas até a partir de 7 dias já pode fazer a retirada. Antes disso não. Pálpebras e lábios de 3 a 4 dias, até porque é uma região, né, que é mais delicada, então a proximidade é mais fácil, certo? Nariz e supercílio de 3 a 5 dias, mas eu sempre digo, quanto mais, de certa forma, melhor. Não ultrapasse aí, nesses dois, pálpebras e lábios, nariz e supercílios, não ultrapasse 8 dias, porque geralmente ele resseca muito e aí fica difícil a retirada. E também, às vezes, nem chega a 8 dias que tem supercílio, que automaticamente o ponto cai, certo? Às vezes vai cicatrizando, quando olha o ponto mesmo caindo. Na orelha de 14 a 10 dias, porque já é um tecido mais cartilaginoso, assim, né? Já perto de cartilagem, então é mais sensível. No tronco, né? Que é a questão da face, né? Anterior, de 8 a 10 dias. No dorso e extremidades, como mão, como pé, braço, certo? O ideal, em dedos, né? Dedos dos pés, dedos das mãos, certo? Na palma da mão, e dorso, tira aí de 12 a 14 dias. Não ultrapasse os 15, porque geralmente pode ocorrer infecções, né? O tecido já começar aí a rejeitar os pontos. Na mão, no pé e na sola, né? Quanto mais melhor também, mas não ultrapasse os 15 dias, certo? A partir dos 10 dias já pode se analisar se pode fazer a retirada ou não. Aí vem a pergunta, professor, e cesariana? Tenham cuidado em retirada de ponto cesariana, certo? Mães que fizeram cesárea. Por quê? Porque cesariana tem que ter avaliação médica, certo? Porque a maioria das mulheres hoje, né? Não sei se por conta da higiene ou por conta de esforço, a maioria das cirurgias infecciona. Então, quando ocorre a infecção, a gente não faz a retirada do ponto completo. A gente tira um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. Mas isso é orientado também pelo médico, para que a gente possa ter locais para fazer a drenagem, ou seja, a retirada de líquidos da cavidade quando está infeccionado. Então, tenham cuidado nessa retirada. Deixem o médico avaliar para que ele oriente como vai ser a retirada do ponto. Se vai ser total ou se vai ser de forma parcial, né? Tirando um ponto sim e um ponto não, intercalando. Então, cuidado nessa retirada de ponto cesariana, certo? E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente faz essa retirada, certo? Então, pessoal, para uma retirada de ponto, certo? Eu vou mandar o roteirozinho bem direitinho para vocês, certo? Do material que a gente precisa e tal. Mas aí eu vou demonstrar. A gente vai precisar de uma bandeja, ou se no local que vocês estiverem não tiver uma bandeja, né? Se for, por exemplo, PSF, tiver uma cuba, rim, vocês também podem utilizar, tá? No bloco, né, não vai ter, mas aí vocês vão utilizar, professora, porque a senhora está demonstrando isso. Porque no pós-operatório, né, pode acontecer de ter que fazer o curativo ou coisa do tipo. Então, a bandeja é muito parecida. Vai precisar de luva, né? Então, a gente vai ter que utilizar luva, um par de luva. Sempre coloque um par extra, porque pode ser que rasgue, tá? E é importante vocês colocarem um par extra. Colocar a gás necessário para a realização da retirada. Professora, por que utiliza gás? Para a gente umedecer os pontos, né? E facilitar quando está muito ressecado ou muito grudadozinho,
para soltar o ponto um pouquinho, certo? E também para depois a gente fazer a limpeza após a retirada. Soro fisiológico. E aí duas coisinhas. Uma lâmina de bisturi é importante e também um par de pinças, certo? Essa é uma pinça reta. Vocês, né, acho que não viram, é uma pinça retazinha, certo? Então, é uma pinça que dá pra você, como se diz, com facilidade, pegar no ponto, tá? Pegar no ponto, nós vamos precisar apoiar o ponto, certo? Vai pegar direitinho. E uma tesoura, certo? Pra cortar o ponto, certo? Então, isso é um conjunto de pinça que dá pra você fazer a retirada de um ponto. As tesouras, nós temos a pequenininha, certo? Nós temos uma maior, que essa daqui é meia curvada, não sei se dá pra vocês verem. Ela é curvada, certo? E aí, ó, eu acho ela muito boa para retirar, para cortar. Ela dá um apoiozinho, até porque já não tem como ter contato com o paciente na pele, para evitar cortar o paciente, por exemplo. Essa é uma reta, uma tesoura também reta, certo? Mas aí eu acho ela mais calibrosa, por isso que eu prefiro aquela outrazinha menorzinha para retirada de ponto. E ainda tem a curva também, só que mais grossa, mais calibrosa, certo? Então, assim, eu prefiro a pequenininha para retirada de ponto. Beleza? Essa daqui é melhor em outras situações. Então, eu faço esse meu kitzinho menor e uma pinça reta para poder apoiar a retirada. Professora, por que o bisturi? Porque também, caso não tenha as pinças ideais, você retira com o bisturi, tá? A lâminazinha de bisturi. Então, é bem fácil também, certo? Essa retirada. Eu vou mostrar a retirada com a pinça e vou mostrar a retirada com o bisturi, tá? Então, vamos lá. Para fazer a retirada, eu vou colocar a luva, né? Dispensem aí. Vou botar a luvazinha. Professora, higienizar as mãos antes. Ainda bem que depois desse coronavírus, todo mundo higieniza a mão, né? Antes de botar a luva, tá? Aí, vou pegar uma gazezinha, certo? Vou pegar a fininha, que é só demonstração. Vamos lá, umedeci com soro, tá? Aí eu gosto sempre de vir umedecidazinha e fazer essa questãozinha aqui. A gente colocou, né, óbvio, fez aqui uma improvisação, né, de uma sutura, tá? O papelzinho, o EVAzinho amarelo é já de propósito, para que vocês consigam ver bem direitinho o fio de nylon, certo? E aqui o que é que a gente faz? Como eu disse para vocês, eu gosto de umedecer os pontos para facilitar a retirada, certo? Faço essa, vou umedecer, bem umedecidozinho. E aí depois, por exemplo, tem hora que tá muito, eu deixo uma gazezinha umedecida em cima. Aí faz com que ele umedeça mais, para poder, quando eu for puxar, ele soltar, certo? Mas aí varia muito. Eu gosto de botar a pinça, né, na mão de apoio, certo? Porque facilita a puxada e o corte é mais fácil, é prático. Só que tem gente que já gosta do contrário, bota a pinça em uma mão que não é dominante, porque também não vai ter como, e corta com a mão dominante, certo? Esse é o correto, essa é a posição correta, cortar com a mão dominante, beleza? E aí o que é que a gente faz, tá? Eu pego com a pontazinha da pinça e folgo o meu ponto, certo? Eu vou folgar, puxar mesmo para cima, fazendo esses movimentos para lá e para cá, para lá e para cá. Quando eu folgo o ponto, eu vou ter justamente o que? O espaço de introduzir a tesoura e cortar o ponto, certo? Professor, o ideal, sempre corte puxando a tesoura para cima, porque evita de você furar ou cortar o paciente, certo? Então, eu introduzi a pontazinha aqui, puxei com a pinça de apoio e aí eu faço o quê? Só faço cortar, certo? Cortei aqui o ponto. Professor, e aí? Eu vou retirar o ponto? Sim. Aí você vai usar a pinça, tá? Para retirar. Se você, como não tá na sua mão dominante, eu acho muito praticidade, né? Como a gente já tem prática, a gente vem aqui, puxou, aí puxa. Se você vê que você não tá na mão dominante, pode trocar a pinça naturalmente, coisa mais linda do mundo, conversando com a paciente. Segurei aqui, apoiei e eu vou puxar. Sempre puxe o ponto do lado do nó, tá? Do nozinho. Não sei se vai dar pra ver.
Mas aí você puxa do lado do nó. Eu cortei de um lado e vou puxar do lado do nó, que tá a pontinha. Por quê, professora? Porque vai ter uma facilidade maior de sair o nylon, ó. O nylon ele sai inteirozinho. Ah, calma. Ó, o nylon ele sai. Então, se eu puxo desse lado, que é onde tá o nó, é óbvio que vai sair mais fácil. Se eu for puxar do lado que não tá, né, o nó não vai deixar passar, vai enganchar na pele. Então, sempre puxar do lado do nó. Prendi e puxo, tá? E aí, outra coisa interessante, esse desfez, mas deixa eu cortar aqui esse outro. Que aí a gente vai fazer a contagem das pontas. Isso é importante, tá? Então, ó, fiz aqui, cortei aqui. Vou puxar o meu ponto. Aí eu vou ter que fazer a contagem, certo? Das pontas. Como assim, professora? O meu ponto vai ter os dois pontozinhos que sobram aqui, ó. 1, 2, né? Que é os que estão cortados. Os que estão cortados aqui, ó. 1, 2. São os dois pontinhos que são cortados durante o nó, né? Para fazer a atadura. Quando eu vou contar os meus pontinhos após o corte, certo? Eu vou contar 4 pontas. Porque são as duas pontas que foi dado o nó. E a partir do momento que eu corto, eu vou ter mais 2 pontas, certo? Eu conto 1, 2, ó, essa pontinha aqui, 2, 3 e 4. 4 pontas. Por que é importante eu contar as 4 pontas, professora? Porque na hora que eu puxar o ponto, o nó pode desatar. Então, se o nó desatar, eu vou ter que ter 2 fios. Se o nó não desatar, eu vou ter que ter 4 pontas. Porque se não tiver as 4 pontas, é sinal de que ficou alguma ponta dentro do paciente. E aí pode infeccionar tudo isso. Por isso que eu tenho que contar 4 pontas. E caso o nó desate, como esse nó desatou aqui, que eu ia mostrar para vocês, mas aqui, graças a Deus, tudo é calculado e planejado. Então, se ele desatou o nó, eu vou ter que ter o quê? 2 fiozinhos. Tá? Se desatar o nó e eu só tiver um, quando eu retirar, é sinal de que esse outro ficou dentro do paciente. Certo? Aí a gente vai ter que procurar aqui e investigar. Tá? É claro que não é uma coisa de se assustar do outro mundo, porque o próprio corpo vai expulsar, certo? Aí eu vou mostrar para vocês a retirada do ponto, né, com o bisturi. Caso não tenha a pinça, né, disponível e nem a tesoura, mas tem o bisturi, né, a lâmina, o que a gente faz? A gente vai pegar na pontinha, aqui, ó, peguei, eu tô de luva, vou pegar na pontinha e vou fazer o mesmo movimento que eu fiz com a pinça, que é para folgar o ponto. A lâmina, o diferente também é que eu vou introduzir a lâmina, certo? E eu vou puxar a lâmina para cima. O ideal é que você sempre puxe para um lado oposto. Se for o braço e eu tiver, puxa a lâmina para cima, mas não puxa nem para o lado do paciente, nem para o seu lado, que pode você se furar ou furar o paciente, certo? Então, sempre puxa para um lado oposto. É só subir o ponto, introduzir a lâmina para cima, certo? E faço o corte, tá? Bem simples também. Eu adoro fazer com a lâmina. E aí, o que é que eu faço, professora? Eu vou puxar o ponto da mesma forma que eu puxei com a pinça, certo? 4 pontas também. 1, 2, 3, 4 pontas, certo? 4 pontas. E aí vamos tirar só o último para ficar bonitinho. Vou folgar, botar o bisturi para cima, cortar e aí depois eu faço a puxada. Depois de puxar, faço o que, professora? Soro, dou uma limpadinha, certo? Aqui não necessita de basicamente mais nada. Continuar lavando com sabão virgem e deixar cicatrizar, né? Se ainda tiver algum restozinho vermelhidão, produzinho, normal, certo? E aí foi retirado o ponto, tá? Então, basicamente é isso aí, certo? Essa é uma demonstração prática que vocês vão estar fazendo, né? Em PSF, principalmente, em retirada de ponto. Demonstrei para vocês que é importante vocês saberem da retirada e esquecerem essa questão de que profissional de enfermagem faz sutura, pelo amor de Deus, isso aí dá até processo.
tá? Então não fazemos, nós retiramos. Fazer isso aí fica para o médico, o cirurgião, tá? Enfim. Então nós fazemos só a retirada. Então não se preocupe, vocês vão ter a oportunidade de ver isso em PSF. Futuramente também vamos ter uma aula prática, né? Isso aqui é bem simples, é bem rápido, dá pra gente fazer uma aula bem bacana. Então não se preocupe. Qualquer dúvida eu vou estar no WhatsApp retirando as dúvidas de vocês, como vocês já sabem, no grupo, certo? E aí vamos estar marcando algum encontro para a gente retirar mais dúvidas possíveis. Beleza? Eu vou estar enviando a atividade para vocês, os vídeos que eu prometi, o roteiro da retirada de pontos, tá bom? E a atividadezinha para vocês, beleza? E até o próximo encontro. Tchau, tchau e fica